Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito da mente de Cristo, das suas características, do nosso padrão mental que deve ser cultivado, né? A mesma semelhança da mente de Cristo, a mente mais poderosa, né, que já existiu nesta terra. Nós estamos vendo agora a mentalidade de servo, como um servo de Deus deve ter em sua mente, ou como a sua mente deve ser, ou como ele deve desenvolver o padrão mental em sua vida. Hoje nós vamos falar então de mais uma das características da oitava característica da mente de servo, que é não ser contencioso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, aparece 5 características a mais das características então da mente do servo. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 diz assim: "E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, que ele seja apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão aqueles que lhe resistem." Então, a primeira delas aqui, dessas características desse servo que fala Paulo aqui para Timóteo, é um termo, na verdade, negativo. O servo de Deus não deve ser contencioso ou briguento, esteja sempre provocando contendas. Frequentemente, aos servos de Deus, na verdade, é ordenado trabalharem sempre unidos, trabalharem em equipe, especialmente no reino de Deus. Quando Jesus professou aquela oração em João 17, ali ele tinha a ideia de ter né, um grande time trabalhando em prol do reino de Deus. E hoje nós vemos que a maior dificuldade das pessoas é aprender a trabalharem unidas, em concordância, né? Como uma grande equipe, como um grande time. Então, para Jesus, era muito importante que os servos de Deus, então, não fossem contenciosos, ou seja, briguentos, que aprendessem a trabalharem juntos em equipe em prol do reino de Deus. Então, todo o genuíno chamado de Deus sempre realçará o genuíno chamamento dos demais. Então, os servos de Deus sempre vão ajudar com que os outros também sejam realçados em seus dons, em suas habilidades e talentos, né? Sempre vai estar ajudando com que os outros também tenham esse genuíno, né, realce dos seus dons. Você pode imaginar o que seria da igreja, né? Vamos pensar na igreja de hoje se ninguém fosse contencioso. Então, não contencioso é aquela pessoa que tem paz, é uma pessoa pacífica que espera sempre a obra do Senhor na vida dos outros. Isso é não ser contencioso, porque nós precisamos entender que nem todos os cristãos estão no mesmo nível de maturidade. Então, por causa disso, Paulo fala que nós devemos ter paciência com a obra que Deus está realizando na vida de outras pessoas. Nem todas as pessoas estão no mesmo nível espiritual, no mesmo nível de maturidade. Então, nós precisamos ter paciência para esperar a obra que Deus está realizando nas outras pessoas. Isso nos torna, então, pessoas não contenciosas. Não estamos sempre criticando ou condenando pessoas, porque isso seria uma atitude carnal de uma pessoa contenciosa. Então, quando você não é contencioso, você é, então, um pacificador e permite, então, que Deus possa concentrar-se naquilo que realmente é importante para as nossas vidas. Então, a palavra de Deus fala isso para nós. Você pode, então, como eu falei, imaginar como seria a igreja de hoje se ninguém fosse contencioso, né, ou briguento,
Se nós, então, possuímos essa qualidade de não ser contencioso e sim pacificadores, isso nos permite, então, que o Senhor se concentre naquilo que é principal. A palavra de Deus fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Então, a importância de nós entendermos isso. Nós temos uma personagem muito importante, Marta, irmã de Maria. Ela era contenciosa, porém, quando Maria se sentou aos pés de Jesus e ouviu então a sua palavra, Jesus disse: entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só, e Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Então, quando você não é contencioso, você permite Deus concentrar em nossas vidas naquilo que realmente é importante. Jesus, ele não era contencioso, ele nunca iniciou discussões, embora tivesse sempre pronto para responder, né, de forma bem concreta, quando era desafiado pela hipocrisia secreta ou pela confrontação aberta dos líderes religiosos daquela época ou dos fariseus. Então, apesar dele saber e o que poderia responder, ele sempre agiu com muita sabedoria. Quando um homem na multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança, Jesus lhe respondeu: quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? Então, Jesus, ele acautelou, né? Ele trouxe essa advertência ao povo. Então, ele diz: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Assim, então, nós podemos entender que nós devemos ser não contenciosos, nós devemos ser pacificadores, porque esta é a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a trabalhar juntos, em concordância, como um grande time, como uma grande equipe em prol do reino de Deus. Se nós não fôssemos contenciosos, com certeza não estaríamos tão divididos e separados como nós estamos. Que possamos fazer então como Marta, como Maria, sentarmos aos pés de Jesus para aprendermos aquelas coisas que são necessárias. Importante nós aprendermos a ouvir aquilo que as pessoas têm para nos dizer. Nós precisamos fazer como Jesus fazia, ensinar aqueles que ainda não conseguem, então, controlar o seu temperamento e se tornam, então, contenciosos. Nós precisamos aprender a vigiar as nossas palavras. A palavra de Deus diz que nós devemos ouvir mais do que falar. E isso nos prepara, então, para obedecer a Deus. Então, que a gente tenha cautela e que a gente possa ser a resposta à oração intercessória de Jesus, quando ele pede que una todos aqueles que foram levados pelo Pai até ele. Que nós possamos nos tornar realmente uma grande equipe, um grande time em prol do reino de Deus. Que possamos, então, guardar isso na nossa mente e no nosso coração. Que o servo de Deus, ele não é contencioso, não vive em brigas, nem discussões e nem alimentando a divisão no meio da igreja e nem no reino de Deus. Então, que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sermos não contenciosos, mas aptos a obedecer e a também ensinar. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.